No vídeo de hoje, selecionei 3 das melhores oportunidades em fundos imobiliários para o mês de setembro. Se você é um investidor em busca de FIIs descontados, você veio ao lugar certo. Os FIIs são uma excelente opção para diversificar sua carteira e aumentar seus rendimentos. Você investe no mês e no outro já recebe os proventos na tua conta, limpinho e livre de imposto de renda. E o primeiro deles é o XPML11, o XP Malls, que é um fundo de shopping centers. Ele tem muitos imóveis, que estão espalhados aí por São Paulo, também no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Amazonas. Ou seja, é um fundo bastante diverso. Imagina só você ser sócio, ter cotas desse fundo e poder receber uma parte de tudo que é gasto aí nesses locais. Eu particularmente não gosto muito de shopping, Mas eu gosto de receber os proventos que vêm deles. O XPML não está na minha carteira, meu burrinho lá na sombra, mas é considerado aí um dos melhores fundos, se não o melhor fundo de shopping. Atualmente ele está sendo negociado aí na casa dos R$ 114. Nos últimos 12 meses, o dividend yield, ou seja, o rendimento de dividendos, foi de 8,37% e ele valorizou 9,40% nos últimos 12 meses. O que a gente vê aqui nesse gráfico, Então, quem comprou lá atrás, por volta de fevereiro, se deu bem. Mas ele ainda está no bom preço, sim, porque o valor patrimonial da cota é de R$ 114, quase R$ 115, enquanto ele está sendo negociado abaixo, a 114. E isso significa que o PVP dele, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, é de 99, ou seja, ele está 1% abaixo do seu preço justo. É um fundo de patrimônio bilionário, São 3 bilhões em patrimônio. Ele tem 336 mil cotistas. É um negócio assim absurdo, O que confere a ele uma liquidez média diária de quase 10 milhões por dia. E ele tem uma participação relevante, está entre os principais do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa. E aqui temos o último dividendo, o último provento anunciado, que foi de 84 centavos, o que deu um rendimento de 0,77%. E a gente vê embaixo os dividendos pagos. Obviamente, 2020 e 2021 ele sofreu por conta da pandemia, mas olha, ele recuperou força, vem aumentando os dividendos ano após ano. E é aquilo, gente? Quanto mais pessoas gastam no shopping, mais o fundo recebe e também os seus cotistas. Você já tem esse fundo na carteira? O que você acha dele? Deixa aqui para mim nos comentários. O segundo fundo de hoje é o Guardian Logística, o GALG 11. Então, como o nome já fala, é um fundo do segmento logístico. É um fundo que eu sei que minha amiga Fernanda Magno tem na carteira e gosta bastante. Mas não é um fundo com muitos imóveis ainda. Ele tem 5 imóveis, A coisa boa é que a vacância dele é 0%, Ou seja, todos os imóveis estão ocupados e gerando renda para o fundo. E 100% dos contratos são atípicos. O que significa isso? Se o locatário sair antes do término dos contratos, ele precisa pagar todos os aluguéis que teria de pagar até o fim. Dá segurança aí para o fundo e para os cotistas. Aqui vemos a distribuição dele, no território nacional, desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco. Só que esse fundo, ele tem aí uma dívida grande, Ele tem um patrimônio em ativos ali de 889 milhões, mas ele tem uma dívida de 373 milhões, como a gente vê aqui do lado direito, o que dá um patrimônio líquido de 526 milhões. Puxa, mas então é um problema, Eu vou comprar um fundo que está endividado? Mas lá em cima ele explica, que o fundo atualmente tem 5 imóveis, 3 deles possuem dívidas, Só que o que acontece? Eles foram feitos de uma forma que os prazos de liquidação coincidem com o vencimento dos respectivos contratos de locação. Ou seja, da mesma forma que entra receita, essa receita desses imóveis está comprometida ali para poder casar e pagar essa dívida. E esse saldo devedor ele vem sendo amortizado. Então, quando terminar os contratos, vai terminar também a dívida. Os imóveis passam a fazer parte integralmente do fundo, o que não prejudica o pagamento de dividendos para quem tem cotas dele. Aliás, esse é um fundo de base 10, ele está sendo negociado aí na casa dos R$ 9,00. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de quase 11%, então bem interessante aí, por ser um fundo de logística. Teve uma desvalorização de quase 7% aí nos últimos 12 meses. O que a gente observa aqui
nesse gráfico, né? Então ele deu uma boa queda aí no começo do ano, depois deu uma recuperada. E aqui a gente vê, né, o patrimônio líquido, 526 milhões. O valor patrimonial da cota é de 9,15. Como ele está sendo negociado a 9,10, ele está com desconto. E assim como o XPML, está 1% abaixo do seu valor patrimonial. Então é um bom momento aí para entrar nesse fundo. Claro, depois de estudar a respeito dele. Isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, tá, gente? Ele tem 64 mil cotistas, quase 65 mil. Um número já bastante expressivo, que confere uma boa liquidez para ele. E aqui os últimos dividendos pagos, né? 8 centavos pagos em agosto. E em setembro ele vai pagar também mais 8 centavos, mas tem esses quebradinhos aí, né? Então, se você tem muitas cotas, acaba fazendo diferença. E o que a gente observa é que os dividendos são muito estáveis, né? Então é um fundo que está praticamente aí 3 anos, quase 3 anos no mercado, e ele paga de forma bem sistemática, parece um reloginho ali, né? Uma barra ali quase que reta. Você tem o Galg, não tem na carteira, o que você achou? Achou que é meio arriscado? Eu acho um fundo interessante, mas eu não gosto de fundos que tenham poucos ativos. Eu acho legal diversificar um pouco mais. Porém, se ele representar parte pequena aí da sua carteira, aí é contigo, né? E o terceiro fundo de hoje é o BTG Pactual Crédito Imobiliário BTCI11, um fundo de papel. O que significa isso? Ele investe em contratos de dívida imobiliária, recebe esse fluxo e passa para os seus cotistas. E a maior parte desses contratos está no segmento logístico, também tem residencial, de shoppings, né? Então ele investe aí nesse setor, varejo e 6% outros. Então, setores bem tranquilos. Claro que o residencial tem um pouquinho mais de risco. E boa parte desses contratos é de operações que estão na região sudeste. O principal indexador desses contratos é o IPCA, mas ele tem também CDI, 22%, e uma parcela menor de IGPM. O duration, ou seja, o prazo médio de duração dos contratos, é de 4 anos e meio, e é um fundo bem diverso. Ele tem muitas operações e a que tem mais concentração tem ali, ó, menos de 7%. Então, acho isso bem legal, bastante interessante diversificar. E só para ter ideia, essa aqui é uma das operações, né, da Casa Shopping lá no Rio de Janeiro. Então, é um empreendimento que foi construído usando certificados de recebíveis imobiliários, e à medida que a dívida vai sendo paga, isso vai entrando lá para o fundo e o fundo passa uma parte para os cotistas. Então, quando você investe nesse fundo, você está recebendo o fluxo de pagamentos de cada um dos contratos que está ali. É um fundo também de base 10, né? Está sendo negociado a 9,67, dividend yield de quase 13%, 12,81 nos últimos 12 meses. E essa valorização aqui está errada, viu, gente? Está mostrando aqui 89% de desvalorização, mas por quê? Esse fundo ele teve um desdobramento. Ele era de base 100, mas o que aconteceu, né? Foi feita uma divisão de uma cota para 10, e aí o valor foi lá para baixo, né? Então, não é que teve desvalorização, ele teve só um ajuste ali. E o seu valor patrimonial por cota agora é de R$ 10,30. Como ele está sendo negociado a 9,67, ou seja, ele está mais barato do que o valor dele, o que dá um PVP de 0,94. Então, 6% abaixo. Pode ser uma interessante oportunidade aí para quem quer comprar fundo de papel bem abaixo aí do preço. Patrimônio total do fundo é de 1 bilhão, são 98 mil investidores e uma liquidez, ó, bem interessante. E aqui, para finalizar, nós temos o último rendimento, foi de 10 centavos. Ao longo dos últimos 4 anos ele aumentou bastante os dividendos. Neste ano ele está mais regular, mas ainda está um pouquinho abaixo em relação ao ano passado. Vamos ver como é que ele vai terminar. Mas vai me dizendo aí, você tem esse fundo na carteira? Não tem? Conhecia, não conhecia? O que você achou? São 3 oportunidades aí de fundos, cada um de um segmento diferente: shopping, segmento logístico, que é o meu favorito, e também um fundo de recebíveis, ou seja, um fundo de papel. Deixa aqui nos comentários qual que você gostou mais, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Um grande abraço e bons investimentos!